Olá, futuros e futuras canadenses. Hoje eu estou aqui com Guiomar, certo? Certo. Fiquei na dúvida de como pronunciar o seu nome. Não, tá certinho. Tá certo. Mas pode me Ok. chamar de Gui também. Pode chamar de Gui, beleza. Pode me chamar de Gui. E a gente vai falar, ela vai falar, na verdade, sobre migrar com crianças em idade escolar. Então, vocês que têm filhos, estão querendo vir aqui para o Canadá com as suas crianças, eu acho que essa live vai ser muito bacana. Então, por favor, nossa, eu tô vendo um colega de escola aqui entrando. Que engraçado. Olá, André. Bom, de qualquer forma, se vocês te conhecerem pessoas que estão aí com essa intenção de trazer os filhos não, com eles, né? De migrar com filhos. Então, já manda tá vendo esse aviãozinho que tá aqui embaixo? Então, senta o dedo nesse aviãozinho e manda para os seus amigos. Compartilha essa live aqui para que mais pessoas tenham acesso a essa informação, tá bom? Então, agora eu vou deixar a Guiomar se apresentar, contar um pouquinho da história dela e aí a gente parte para as dúvidas. Assim, na verdade, eu acho que é um tema bem legal. E a primeira vez que eu ouvi sobre isso, que me despertou tudo, foi numa live sua, na época era só no YouTube, sei lá, que foi com a Fernanda Tocafundo. E ela falou sobre a escola aqui e tal. E foi o pontinho pra gente começar a pesquisar e etc e tal, como seria vir com as crianças aqui no Canadá. Né? A gente sempre teve uma vontade de fazer um intercâmbio, de morar fora, de ver o que acontecia. A gente pensou em vários países e, na verdade, o Canadá foi que a escola foi um fator que pesou muito para a gente escolher vir para cá, especialmente a província que a gente optou. Então, eu acho que é legal a gente poder... Eu tive essa informação, depois eu encontrei com a Fernanda, eu vim para uma visita exploratória, encontrei com ela, a gente conversou um tempinho, foi muito legal. E aí agora eu acho que eu tô querendo retribuir também, porque eu sei que quando a gente é mãe, a gente fica muito angustiada, né? E como é que vai ser, e o que vai acontecer, e quando eu chegar lá... E aí eu acho que isso acalma um pouco o coração, né? A gente começa a ter umas informações que vão clareando e levando a gente para algum caminho, né? Uhum. A Filhas na Bagagem está perguntando qual província? Eu moro em Toronto. A gente está em Ontário, né? Província Ontário. A Fernanda, ela morava aqui em Toronto e depois ela mudou para New Brunswick. Isso. Pois é. Então, assim... Não, e é isso. A gente está aqui há 1 ano e meio. Foi uma coisa bem desafiadora, porque você planeja, você estuda, você faz tudo, e aí quando chega o que junta a pandemia. E aí você não contava com isso, você não contava com a escola online, você não contava com todas essas mudanças que a pandemia trouxe na rotina, na vida e tudo mais. E mesmo assim a experiência tem sido muito boa. Então, eu acho que é legal. Bacana. Então eu vou começar aqui com as perguntas da nossa introdução, tá? Tá certo. Quem montou isso aqui, eu não sei se foi você, se foi a Ana Paula, mas eu tenho que ler do jeito que foi mandado para mim. É porque assim, tinham muitas perguntas mais ou menos parecidas, então eu tentei agrupar elas por temas, que eu achei que ficava mais fácil para a gente conseguir responder o máximo que pudesse, né? Perfeito. Então vamos lá, gente. Como ela falou, ela vai fazer por grupos, então é mais para dar um geralzão, né? Eu sei que é difícil dar geralzão quando a gente tem aquela ideia do... Eu tenho que responder... Deixa eu tentar me explicar. São muitas coisas para falar, são muitas preocupações que os pais têm. Então, a ideia é dar uma ideia geral para, de repente, vocês não ficarem de cabelo em pé. Mais ou menos. Então, vamos lá. Além do inglês, o que fazer para minimizar o choque cultural? Como criar um ambiente ideal para acolher as crianças nessa grande mudança? Como ajudá-las ainda do Brasil? A questão da adaptação e se vale a pena colocar em uma escola canadense aqui no Brasil para ir acostumando. São várias perguntas, assim, mas que sobre acho adaptação que de forma geral, né? Tudo vai ser na adaptação. A primeira coisa, eu acho que é compartilhar com a criança o plano, né? Porque, assim, a criança, ela tá antenada em tudo que tá acontecendo. Não adianta dizer assim, não, ela é pequenininha, ela não entende, ela não sabe. Sim, ela sabe, ela entende, ela processa e ela vai criando na cabeça dela alguma fantasia sobre o que está acontecendo. Então, é legal começar conversando com a criança, não prometendo que você não sabe ainda o que vai acontecer, mas dizendo como seria, as experiências que pode ter em outros lugares, e etc e tal. Então, assim, você vai preparando a cabecinha dela para que aquilo
para aquilo que vai acontecer, né? O inglês é importante, é um fator de adaptação legal, né? Não é assim, tipo, eu tenho que colocar o meu filho numa escola bilíngue hoje? Não, mas ajuda? Ajuda muito, porque a criança chega mais adaptada já com a língua, pelo menos ela consegue se virar de alguma maneira, ela não se sente tão perdida no grupo, então isso é legal. Apesar de que as escolas aqui, elas têm uma preparação muito legal para receber o imigrante, que a gente vai falar sobre isso depois. Mas então a escola em inglês é legal? É legal. Outra coisa que eu achei bem interessante é a escola que já tem o tempo integral. Por quê? Porque aqui as escolas, começam entre 8h30 e 9 horas da manhã e vão terminar entre 3h30 4 horas da tarde, entre 3 e 3h30. Então, a criança, são várias adaptações. Então, ela se adapta a um país novo, a um clima novo, uma temperatura nova, vai se adaptar a língua nova e também a esse horário estendido. Então, por exemplo, se ele já puder no Brasil, já vir de uma escola que já seja com horário estendido, também é uma adaptação a menos que ele vai ter que fazer. Então, são algumas coisas que você vai adaptando. E uma coisa que a gente fez muito com os nossos filhos foi explicar que nada que você não perde, né? Da mesma forma que a gente adulto vem e fica pensando, mas eu vou deixar minha mãe, meu pai e meus amigos e tal. A criança também tem um círculo de amizade dela, tem a zona de conforto, tem a segurança da professora e tal. Mas você vai explicar para ela que você também vai encontrar novos amigos, que os amigos que estão no Brasil, eles continuam sendo amigos e você pode cultivar essa amizade para ela continuar existindo, né? Você pode... Então, você tem como mostrar para ela que tudo tem os vários lados, como tem pra gente adulto também. Eu acho que isso é legal. Bacana. Né? Onde eu posso saber informações sobre escolas? Como pesquisar bons school districts? Porque você falou que você pesquisou as escolas, né? Isso, eu pesquisei muito. Então, assim, meu ponto de partida, eu até fiz aqui uma colinha, é o Compare School Ranking. Ele é um site, é compareschoolranking.org, que ele diz qual que é a nota da escola dentro da província. Ele não tem para todas as províncias, tá? Ele tem para Ontário, British Columbia, Alberta e Quebec. E aí, nesse site, você já tem o ranking das escolas. Eles dividem em 4 classificações, assim. De 7,5 para cima, eles dão como nota verde, depois eles vão baixando a nota até a nota vermelha. E aí, nesse ranking, você vê quais são as melhores escolas dentro da província que você vai, se for uma dessas 4. E aí... Estou olhando aqui para poder mostrar para o povo. Tá. Mas pode continuar falando. Por essa classificação, por esse ranking, você vai... Aí você pode ir ou no Toronto Catholic District School Board, que é o da escola católica, ou o Toronto District School Board, que é o da escola que não é católica. E aí você vê dentro, por exemplo, eu fui lá e vi a San Sebastian, que ela é 10, né? Ela é uma das escolas com nota 10 aqui de Toronto. Só que a San Sebastian, ela fica numa área que o zip code que ela abrange é só casinha assim, simples, básica e que eu não ia conseguir pagar o aluguel nunca. Então, aí você vai pesando isso. Então, a escola com uma boa nota, mas com uma área que seja factível de você morar, né? Porque, assim, você também não pode... Você tem que pesar o lado financeiro também, né? Então, tem que ser um lugar que seja prático para você, que seja legal, mas que também tenha escola boa e que aí você vai pesando dentro da sua estrutura familiar o que é mais importante, né? Vou mostrar aqui só para o pessoal, ver se eu consigo, né, com a minha telinha reduzida. Ó, gente, assim que aparece, aqui tem aqui eles colocam o score, tá vendo? E aqui tem, acho que as escolas específicas com os scores específicos, correto? Isso, mas aí se você for um pouquinho para cima, você vai ver que tem uma busca. Então você pode buscar isso, por exemplo, você pode já colocar você já colocou por Etobicoke, por exemplo. E aí você pode fazer buscas mais refinadas aí em cima também. Inclusive pelo nome da escola, né? Isso, inclusive pelo nome da escola. Ui, sorry. Então então minha busca começou por alguém colocou Fraser Institute, é esse instituto mesmo que faz isso.
Então, minha busca começou por aí. Então, eu vi as notas das escolas e aí, vendo pela localização delas, eu fui vendo qual que seria o zip code melhor para eu morar, Bacana. né? E aí, quando você vai no site das escolas, do governo, você coloca... Quando você clica na escola, ele diz quais ruas que ele abrange. E aí você diz assim, não, então eu vou procurar aluguel nessa área. Bacana. É Então, engraçado assim, como os pais estruturam a vida por conta dos filhos. É muito, muito bacana. é tipo assim. Aí perguntando assim, o que olhar na hora de escolher a escola? O quê? Desculpa. O que olhar na hora de escolher a escola? Não, Pois é. acho que eu pulei uma pergunta aqui, então deixa eu voltar, peraí. Início dos estudos versus início do ano letivo, documentação necessária, matrícula, nivelamento, quanto tempo de antecedência devo procurar a escola, equivalência do fundamental e a melhor época para chegar. Essa era a minha maior angústia de todas, assim, né? Porque no site das escolas, quando você entra nos sites, ele diz tudo o que precisa. Então, ele diz que pede cartão de vacina, certidão de nascimento, pede o visto, pede o passaporte, pede um monte de coisa. Mas, mesmo assim, não pedindo, eu trouxe também uma carta de referência da escola que as crianças estudavam no Brasil. E que, particularmente, para mim, fez diferença. Porque quando eu cheguei na escola, a escola não tinha vaga. Então, aí, o que que acontece? Ainda tem isso, né? A escola, eles sempre vão te garantir que você tenha uma escola, mas não obrigatoriamente a escola que você quer na hora que você chega. Porque eles dão preferência para você estudar perto de casa. Só que perto de casa sempre tem uma escola católica e uma tradicional. E eu queria que os meus estudassem na escola católica. E aí, quando não tinha vaga na católica, e eles disseram assim, não, mas aí você pode ir para a tradicional. Eu digo, não, mas eu não quero ir para a tradicional, eu quero ficar aqui na católica. E aí eu entreguei para eles a carta de referência que a escola dos meninos tinham mandado. E aí ela disse assim, tá, eu vou falar com a principal, que é a diretora, e aí eu entro em contato com você. E aí no dia seguinte ela já entrou em contato e aí eles disponibilizaram a vaga para os meninos. Então, assim, não é requisito, mas pra gente fez diferença, né? Então, assim... Você escolheu a católica por algum motivo a nível de ensino ou porque é católica? Eu acho que as duas coisas se entrelaçam um pouco, né? Porque, assim, tanto pelo ensino, porque, assim, os meninos já vinham de uma escola católica, então, dentro dessa adaptação, eu achei que para eles seria mais fácil continuar dentro da mesma linha, quanto pelos valores, assim, porque dentro das escolas católicas eles têm e que na verdade era muito semelhante com a escola que eles já estudavam no Brasil, que eles trabalham todo mês um valor. Então, por exemplo, esse mês é a coragem, mês que vem é o amor, no outro mês é não sei o que lá. Então, assim, eles vão trabalhando os valores, vão trabalhando uma formação mais, digamos, filosófica, né? Que Entendi. na escola tradicional não tem. Por outro lado, eu tenho várias amigas que os filhos estão na escola tradicional e que têm a vantagem de ser mais multicultural. Então, assim, depende de como é a família e como ela vê essa adaptação. Para mim, eu sabia que eu ia ficar numa zona de conforto maior se eles continuassem numa escola católica, Entendi. né? Então, por isso a nossa opção foi a católica. Entendi. Aí, agora entra na pergunta. O que olhar na escola? Então, E a diferença entre as assim, províncias? a diferença entre as províncias, eu vou ser bem sincera, eu só estudei Ontário. Cada província ela tem autonomia para fazer sua escola do jeito que quer, assim como o sistema de saúde. Então, por exemplo, aqui você tem essas duas principais, né, que é o Toronto Catholic District School Board e a Toronto District School Board, que você pode escolher entre as duas, vai pelo CEP e pronto. Então, assim, tinha uma pergunta falando sobre, que você perguntou e aí eu não respondi, sobre o período de chegar. Isso. Então, o que acontece? A hora que você chegar, vai ter vaga em alguma escola para o teu filho. Isso é fato. Não obrigatoriamente naquela que você idealizou. Então, isso a gente tem que estar preparado também. Dentro da vaga, qualquer dia que você chegue, a criança começa. Você não precisa começar no começo do ano letivo, depois do break, antes do Natal, nada disso.
A gente chegou em dezembro, porque aí foi uma escolha nossa, eles concluírem o ano que eles estavam fazendo no Brasil, porque aí concluía o ano, fechava um ciclo na cabecinha deles e eles começavam em janeiro aqui o novo ciclo. Então, para eles isso foi tranquilo, mesmo eles não entrando na mesma série obrigatoriamente, mas eles sabiam que tinha terminado um ciclo e ia começar outro, né? Então, isso foi uma coisa. A outra coisa é que quando você pensa em adaptação, eu acho muito mais fácil, também é uma opinião minha, né? A criança entrar quando a turma está entrando, né? Então, por exemplo, ou em setembro, porque aí tá toda a turma começando e tá todo mundo junto começando um ciclo, ou depois do Natal, porque é o break maior que eles têm, porque aí é quando também volta todo mundo e é uma readaptação de qualquer maneira, e aí você tem um recomeço. Porque, por exemplo, tá todo mundo aqui, aí a criança chega no primeiro dia de aula já é uma prova, eu acho que dá um impacto às vezes mais, não na criança pequena, porque não tem prova para criança pequena, mas para o maior, por exemplo, o meu maior já está no 5º ano. Então, já dá assim uma tipo, poxa, aí todo mundo já chegou, todo mundo tirou nota, todo mundo fez e eu fiquei aqui boiando, né? Então, assim, a gente teve esse cuidado de pensar nessa transição de férias para retomada. Uhum. Mas qualquer hora que você chegar, você consegue escola. Olha só, a diferença entre a escola pública e laica estava aqui. E eu perguntei e não precisava. Mas eu tinha pensado. Mas pronto. Assim, basicamente é isso. As duas escolas, elas vão ter escolas bem ranqueadas, tanto pública tradicional quanto a católica. E entre as Todas. públicas e privadas? Pois é, as privadas é outra. O que que acontece? A escola privada ela não é barata, então Quanto já ela custa? começa. Não sei, mas eu sei que não é barato. Assim, eu não sei um valor exato, mas eu sei que é tipo 1.000 qualquer coisa assim. Então, o que que acontece? A gente. E uma coisa que eu converso muito com o meu marido é o seguinte: a gente insere a criança num lugar e você está inserindo dentro do que ele vai conviver e que ele vai viver. Então, por exemplo, se você está na escola, que todo mundo que está na sala do seu filho mora naquela região que você mora, então geralmente tem o mesmo poder aquisitivo, frequenta os mesmos lugares, vai para o mesmo parque, para a mesma praça. Então você tem um círculo que vai crescendo. E aí, se você vai para uma escola que o poder aquisitivo é muito alto, você vai ter como acompanhar esse poder aquisitivo alto quando o seu filho for chamado para alguma coisa, e um passeio, e uma contribuição, não sei o que lá. Então, assim, e a roupa, e o sapato, e tudo. Então, você sabe que quando você inclui a criança na escola, você está incluindo ele numa sociedade. Então, você tem que pensar nisso também quando você pensar na escola privada. Agora, na Nossa, escola. estão dizendo aqui 30 mil anual, pelo menos em Toronto. Jesus! E tem outra coisa também. Na escola privada, agora também tem, agora isso eu achei legal, é que, por exemplo, na escola privada você tem as outras vertentes. Então, por exemplo, você tem a Waldorf, você tem a Montessoriana, você tem outras linhas que você pode escolher. Então, por exemplo, se aí sim, aí se o seu filho já vem de uma escola montessoriana, você já está super adaptado com esse processo e tal, às vezes vale a pena sim você olhar, se você tiver condição de pagar e ver, porque ele vai continuar dentro do que ele já está acostumado a fazer, né? Uhum. Bacana. Visto para criança estudar, para SPR, criança pode ser matriculada em qualquer escola? Pois é, aí eu acho que essa pergunta era mais para você, né, do que para mim, mas assim, a criança sim tem que ter o visto de estudo, sim tem que ter o study permit para entrar na escola. Na verdade, eu acho que aqui em Toronto, criança como visitante consegue. Acho que em Mas tem outras que partes do pagar. Canadá não. Mas tem que pagar. Aí É? mesmo na escola pública ela paga. Porque, por exemplo, quem vem o pai e a mãe só para fazer Inglês. pathway em inglês, alguma coisa assim, aí os pais têm que pagar a escola como se fosse privada. E aí esse tipo 30 mil também, mesmo sendo a escola pública. Não é Credo. 30 não, acho que é 15. Alguém me falou que era 15. Depende da escola também, né? Deve ser. Não sei. Também, As crianças precisam de seguro-saúde? Mesmo quem vem como PR ou
ou com o LMIA, que vai ter direito ao OHIP, que é o plano de saúde. O plano de saúde ele só é a partir do terceiro mês que a pessoa está trabalhando no Canadá, ou que a pessoa já é PR no Canadá. Então, nesses 3 meses, todo mundo tem que ter seguro-saúde. E mesmo que a pessoa tenha, mesmo que a pessoa seja canadense, nasceu no Canadá e já está tudo certo, por exemplo, a Escola dos Meninos ofereceu um seguro-acidente, que a gente pagou por criança, acho que foi tipo $30, $50 pro ano letivo inteiro, que ele cobre coisa que o RIP não cobre. E que eu não sabia nem que era assim, mas, por exemplo, se a criança tiver um acidente na escola, o RIP cobre, vai lá, por exemplo, o RIP não cobre ambulância para levar a criança para o hospital. Aí esse seguro ele dá direito à ambulância para levar para o hospital, o gesso, a fisioterapia, essas coisas extras, os gastos extras que podem acontecer se tiver um acidente na escola. Entendi. Então, mesmo as crianças que são canadenses ainda pagam um seguro extra também na escola. Mas ele é opcional, você pode também não pagar. E aí fica também sua conta em risco. Se o menino cair, aí você vai arcar com tudo. Paciência, né? Não é obrigatório, mas eu achei legal e o preço é bem baratinho. Alguém perguntou assim, horário de estudo, trabalhar full time precisa de babá? Isso, também é outra coisa. Aqui, depende, as escolas variam, não tem um horário certinho para começar. Por exemplo, os meninos entram 8h30 e saem às 3. Mas aqui na escola da frente de casa, que é a normal, cada série entra e sai num horário. Então, por exemplo, os pequenininhos entram 9 horas, os maiores entram 8h30, 8h45 e assim vai. Então, o horário vai ser mais ou menos isso, entre 8h30 e 3. Mas toda escola tem o before e o after school que você pode pagar. Aí essa parte é paga a parte para a criança ficar de 7 da manhã às 6 da tarde. E aí você Jesus paga. amado, coitada dessa criança. E aí ele fica fazendo as atividades na escola nesse, como se fosse é o before e after school que eles chamam. Então você deixa ele mais cedo e depois você busca eles mais tarde. Gente, eu só fico me lembrando quando a minha mãe me colocava na escola no período integral e como eu odiava aquilo. Eu só fico pensando, coitadas das crianças, ficar 12 horas na escola. Mas aí para eles nem sempre é ruim, assim, porque bem ou mal é um monte de atividade, eles estão com os amigos, eles interagem. Às vezes é melhor do que ficar em casa. Não sei, eu não gostava. E eu tava com os meus amigos. Reforço em inglês, suporte de português e ESL. O ESL, ele é oferecido para toda criança que chega a partir do terceiro ano. Até o segundo ano, eles consideram que as pessoas... que a criança vai entrar no fluxo da turma, porque todas as crianças estão aprendendo a ler, aprendendo a escrever, aprendendo a se comunicar, então a criança vai aprender junto com as outras. A partir do terceiro ano, eles oferecem o ESL para todos os estrangeiros que chegam. E aí, no ESL, eles veem se precisa continuar, se não precisa, por quanto tempo, se precisa ter algum reforço a mais e tal. Português não tem. Assim, pode dar sorte de ter uma professora que fale português na escola. E às vezes ela ajuda. Por exemplo, a filha da a professora da minha filha, ela fala italiano. Ela não fala português. Mas ela entende um pouco de francês. Então, no desespero, às vezes sai uma palavra que fala em italiano, que entende em português e que permeia por ali. Mas, via de regra, não... Na verdade, comigo, né? Porque com a minha filha não precisa não, é só comigo mesmo. Mas, via de regra, as crianças vão para o ESL a partir do terceiro ano e é oferecido em qualquer tempo que chegue. Também, ele é contínuo. As crianças vão sozinhas para a escola de busão. Yellow Bus. Yellow Bus a partir do kindergarten. Com 4 anos, quando a criança entra na escola, ela pode entrar sozinha no ônibus, a mamãe dá tchau e ela entra no ônibus e vai para a escola e tudo bem. E é normal. E a partir do 6º ano, a criança pode ir a pé sozinha para a escola, desde que não atravesse uma via de alto fluxo. Então, por exemplo, aí depois tem um monte de regrinha, mas assim, se for só rua pequena, dessas de 50 km por hora, a criança do 6º ano já pode ir. Aí depois só com 14, se for para atravessar uma grandona dessas assim, aí tem que, parece que ter 14 ou é 12, alguma coisa assim.
Então, eles fazem. E não tem na adaptação, que alguém perguntou também, eu acho que está mais para baixo, a mãe não entra na escola. Os pais não entram na escola nunca, só no dia da reunião. Você deixa na porta da escola, do lado de fora, e a professora pega as crianças e leva lá para dentro e acabou. Não tem assim, porque no Brasil a gente vai, senta na rodinha, faz adaptação de uma semana, 10 dias, não sei o que lá, aqui não tem. Desde 4 anos, chegou, entregou para a professora, tchau. Independente. Independente. Isso é outra coisa importante, treinar a independência das crianças. Porque é uma coisa que é muito, muito importante essa independência, porque aqui as crianças são super independentes. Então, assim, é ele que vai almoçar, é ele que vai lanchar, é ele que vai trocar o sapato, porque eles trocam o sapato, porque dentro da sala de aula eles não usam o sapato que usa na rua. Então, eles têm que tirar o casaco, colocar o sapato certo, pendurar a mochila, e eles fazem tudo sozinhos. Não tem assim, mas tem aquela auxiliar. Não, não tem. Mas a mamãe vai ficar a primeira semana. Não vai. É assim, eles têm que. Se vira, você que lute. A independência, ela vem aqui desde sempre. Então, Caraca. se é uma coisa que é importante também, é treinar a independência. Amarrar o sapato, abrir a lancheira, abrir a garrafinha, o que precisar, ela vai ter que ter essa autonomia quando ela chegar lá na escola. Ai, que dó. Não é dó, não, eles são bons nisso. Mas no comecinho, assim, deve dar Eles se acham muito grandes. É? É. Que bonitinho. Eles se acham assim, nossa, mas eu já sou grande, eu entrei. Já posso amarrar meu sapato. Eu já amarro meu sapato, já faço tudo. Não preciso da sua ajuda. Okay. É legal. É bom. Auxílio financeiro para criança estrangeira. Tem o Child Benefit, a partir de 18 meses que você mora na província de Ontário, você pode dar entrada e aí, de acordo com a sua declaração de imposto de renda, eles dizem qual valor que você vai ter direito a receber. Uhum. Então, o valor vai variar e aí eles têm esse auxílio. E aí, também, durante a pandemia, até para quem não tinha 18 meses, que era o nosso caso, o governo deu, toda vez que eles suspendiam a aula, que mandavam para online, eles depositavam $200 por criança para ajudar nas despesas da criança em casa. Né? Porque para a criança ter aula em casa, ela precisa de internet, ela precisa de estrutura, ela precisa de papel, apesar de que a escola forneceu quase tudo que eles precisavam. Uhum. Mas, mesmo assim, eles deram uma ajuda para você ficar com a criança em casa. Bacana. Foi. Eu tenho um pouco de medo da escola toda aberta. As crianças podem sair e ir para a rua? Isso é uma coisa que é estranha mesmo, porque na hora do intervalo, as crianças saem da escola e ficam no pátio, e o pátio é aberto e todo mundo tem acesso a ele. É fato. Mas, por exemplo, aí tem alguns... Por exemplo, na escola dos meninos não tem. O pátio é fechado. Ele tem grade, ele é todo gradeado. Então, na escola dos meninos não tem esse... Não é tão exposto assim. Porque a escola fica numa via de alto fluxo. Então, por conta da rua, não por conta das pessoas, a escola é fechada. Entendi. Para não ter acidente de carro, essas coisas. Agora, sim, as crianças ficam soltas, mas é impressionante como que eles são bem treinados, eles obedecem às professoras e tudo funciona nesse sentido. Porque eles pequenininhos, eles já sabem qual é o lugar que eles vão ficar e aonde que vai ser e tudo direitinho. E eles geralmente eles não fogem à regra. E, por exemplo, a minha filha menor, ela teve todo um treinamento na escola de não falar com estranho, de o que acontecer se vê algum comportamento inadequado e etc. Então, antes deles irem para ficar lá fora, eles são muito bem doutrinados na sala para dizer assim, esse é meu espaço, o que eu faço para respeitar, e se chegar uma pessoa, e se alguém falar alguma coisa, então eles aprendem rota de fuga na escola. Então, se acontecer um acidente, para onde que eles vão, quem que eles vão procurar, onde que eles vão ficar. Então, assim, eles têm vários treinamentos na escola para eles saberem se comportar com a liberdade que eles ganham na escola. Bacana. Então, isso é legal também. Alimentação na escola. A alimentação, ela depende da escola para escola. Então, assim, tem escola que dá a alimentação toda, tem escola que oferece a opção de você comprar alimentação,
E tem escola que você tem que levar tudo de casa. Então, na escola dos meninos, antes da pandemia, como que era? O primeiro lanche da manhã, a escola dava. E aí, eu fiquei com medo dos meninos não comerem o lanche da escola e mandei lanche, e aí veio um bilhetinho na agenda. Mamãe, não mande lanche, porque o primeiro lanche é o lanche da escola. Então, assim, para estimular eles comerem a mesma coisa e comerem saudável. Então, geralmente, algum derivado do leite, iogurte, leite, alguma coisa assim, um cereal ou um carboidrato outro e uma fruta. Aí depois tem o almoço, que você manda, e depois tem o lanche da tarde, que você manda também. Antes da pandemia, tinha, na terça-feira era o dia da pizza, então você pagava uma mensalidade e a escola dava não, né, que você pagou, mas ela, toda terça-feira, a escola que se responsabilizava em comprar pizza para todo mundo e dar, e aí todo mundo comia pizza e era o melhor dia da semana, era terça-feira. E na sexta-feira tinha um hot lunch, que eles chamavam, que era um... você tem um cardápio na internet, você fala o que, que o filho vai querer, e aí eles também entregam, e aí você paga, esse era pago, e aí eles levavam na sala a comidinha especial da sexta-feira, assim, também. Mas depois da pandemia, quando voltou, tudo isso foi cortado e cada mãe tinha que mandar a lancheira com o lanche, com tudo, para não ter compartilhamento, para não ter nada, e cada criança comia na sua carteira. Entendi. Cada um no seu espacinho. Entendi. Bacana. É. Bacana. É. Catecismo e primeira comunhão. Vamos finalizar com essa. Dentro da escola católica, eles oferecem o catecismo para fazer a primeira comunhão, a perseverança, que eles chamam, né, que é depois da primeira comunhão, e a crisma. Então, você pode fazer as 3 coisas dentro da escola. Você não precisa ir horário extra, não precisa ir no sábado, não precisa a mãe fazer nada. Então, já está tudo incluído no programa da escola. Você paga uma taxa e dá uma autorização, dizendo que você quer que a criança faça a primeira comunhão. E aí, eles fazem toda a preparação na escola e fazem tudo na escola e você só vai no dia da missa, basicamente. Então, é assim. E agora tem uma coisa... Pera lá, que falou da primeira comunhão, eu esqueci agora o que eu ia falar. Mas tinha mais alguma coisa. Aqui só diz catecismo e primeira comunhão. Mas enfim, você faz, né? Na escola católica você faz tudo isso já é na própria escola e depois a paróquia, porque toda escola católica ela tem uma igreja junto. Então, já resolve tudo por lá. Aí paga a taxa e dá autorização para a criança fazer. Ah, era isso que eu ia contar. A diferença é que no Brasil a criança faz primeira comunhão com 10 anos e aqui faz com 7. Então aqui os meninos são tudo pequenininhos assim, fazendo primeira comunhão. Que bonitinho. Então Bacana. essa é uma diferença. E alguém perguntou também, e só mais uma pergunta que eu lembro, sobre sobre a série que a criança entra aqui. Que também eu pulei em algum momento. Mas a criança aqui, ela é pela data do nascimento, pelo ano do nascimento. Então, diferente do Brasil, que um ano corta em fevereiro, outro em março, outro em junho, aqui é sempre o ano que nasceu. Então, por exemplo, quem nasceu em 2010, ano que vem vai fazer o 6º ano. Ponto. Isso pro ensino fundamental 1 e 2. Quando vai para o high school, aí já tem prova, já tem nivelamento, já tem concorrência, já é outra história. Eu não sei explicar porque eu ainda não cheguei nessa fase. Tudo bem. Mas pro ensino fundamental 1, é o ano de nascimento. E aí não importa que série que terminou no Brasil, se reprovou, se não reprovou, o que fez, o que deixou de fazer, quando chegar aqui vai entrar no ano do nascimento. Agora, a partir do 5º ano, reprova. Porque até o 4º ano aqui também ninguém reprova. E aí, a partir do 5º ano, aí já reprova, e aí se reprovar, aí já não tem mais a data do nascimento, que aí seria o Fundamental 2, né? Aí no Fundamental 2, que é a partir do 6º no Brasil, aí você tem que... Aí já tem aprovação e reprovação, aí não obrigatoriamente você vai ter que ser pelo ano de nascimento. Entendi. Ponto. Gostei. Estou me preparando, né, para chegar nessa fase. Estou me preparando. Nem grávida não tô, né? Mas estou me preparando. Não, mas então, a gente se prepara antes. Mas é assim que a gente se prepara, desde o comecinho de tudo, assim. Gostei. Porque a gente vai se preparando. Obrigada.
Bom, eu que agradeço, na verdade, né? Você veio aqui ceder todas essas informações pra gente. Gente, por favor, senta o dedo aqui no joinha, no coraçãozinho, para agradecer o tempinho que ela tirou para poder passar essas informações para vocês. Vocês podem agradecê-la aqui pelas mensagens também. E eu vou deixar você se despedir do pessoal. Obrigada pela oportunidade. Eu espero que tenha sido útil da forma que a Fernanda foi útil para mim, eu espero ter sido útil também para quem esteja precisando dessas informações. Eu sei que não é fácil, né? Assim, não é fácil a gente chegar com as crianças e um monte de coisa na cabeça, um monte de insegurança, mas tudo funciona. As crianças, elas vão se adaptando super bem e a gente tem que se adaptar mais, na verdade. Né? Porque no Brasil a gente é muito mimado, né? Assim, tem o grupo de WhatsApp das mães, a professora manda bilhetinho pra tudo, você tem o calendário de provas, aqui nem calendário de prova não tem, assim, você não sabe que dia que o filho vai fazer prova, ele só chega e diz assim pra mim, hoje eu tive prova, mãe, eu digo, foi, então tá bom. Você sabia que você ia ter prova, filho? Tipo assim, não, a Miss mandou estudar, então a gente tem que estar sempre estudando, isso é legal também, porque eles criam o hábito de estar sempre estudando, não tem assim, semana de prova, não tem semana de prova, eles vão sendo avaliados continuamente. Então, assim, a gente estranha um pouco porque é muito diferente do que a gente está acostumado, né? Mas, no final, vai tudo se encaixando e vai dando certo. Bom, gente, eu acho que é isso, então. Mais uma vez, muito obrigada. Eu desejo a todo mundo um ótimo final de semana e a gente tem mais live na próxima segunda-feira e a gente vai postar no domingo qual vai ser a live da semana que vem, tá bom? Então, beijo a todos e até mais. Tchau, tchau.